Em Mateus 26. Não vai. Ah, eu sei onde é aqui. 26, versículo 20. Que diz assim: a última Páscoa e a ceia do Senhor, a traição. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. E quando comia, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos. E disse: tomai, comei, isso é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, dou-lhe, dizendo: bebei dele todo. Porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vide, até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizarei em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo disse: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negará. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Jesus com ele a um lugar chamado Getsemane. E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer e a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza, até a morte ficar aqui. E falei comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entres em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse:
dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portanto, eis que é chegado o que me trair. Aleluia, Jesus. Santo é o nome deles. Aí aqui no 69 fala da negação de Pedro, né? Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também está com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que diz. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno? E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és dele, pois a tua fala denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe disseram: Antes que o galo cante 3 vezes me negará. E saindo dali chorou amargamente. E aqui no capítulo 27, versículo 4, diz, né? Dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Ele, porém, disseram que nos importa. Dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa, isso é contigo. E ele, tirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Irmão, estava lendo essa palavra em casa, né? E fiquei pensando, assim, meditando nessa palavra e pensei: meu Deus, como é grande o que o Senhor fez pela mim e pela sua vida. E às vezes a gente perde tanto tempo com tanta coisa assim que não posso dizer, tanta coisa assim inútil, tanta coisa, de vez reconhecer o que o Senhor fez pela mim e pela sua vida. Às vezes a gente está na casa do Senhor, a gente tem vergonha de levantar, de dar um glória a Deus, de às vezes dar um abraço no irmão que está do seu lado, às vezes o irmão está precisando de um abraço, de uma palavra, às vezes uma palavra de conforto. Não, às vezes a gente acaba julgando o irmão, acaba olhando os defeitos das pessoas, olhando o que é errado, em vez de estar ali, né, pronto para ajudar, pronto para... O que aconteceu ali? E mesmo, irmão, que a gente passasse o dia inteiro falando glória a Deus, Senhor, mesmo assim seria pouco pelo que o Senhor fez pela minha e pela sua vida. Porque o que Deus fez, Senhor, o que Deus fez na minha e na sua vida é grande, né? E falando em sofrimento, né, que o Senhor passou na cruz por nós, Ele sabe, irmão, que é sofrimento, porque Ele passou naquela cruz, Ele passou. Então Ele sabe que é o sofrimento, então Ele sabe que é o que você está passando, irmão. Então que vocês venham a perceber, né, o verdadeiro valor de Deus, o verdadeiro valor de Jesus Cristo na sua vida, irmão. Que não viemos perder tempo em preparar nada, em falar nada do que eu tenho que estar passando, irmão. Talvez esse seja o último culto da nossa vida. A gente não sabe a hora nem o momento que o Filho virá. Pode ser a qualquer momento, irmão. Será que eu e você estamos preparados, irmão? Então que a gente viemos estar preparado, irmão. Que a gente viemos estar buscando, orando, consagrando a nossa vida, irmão. Que a gente puder fazer pelo nosso irmão, que viemos fazer. Não só pelos nossos irmãos, mas para as pessoas que estão lá fora, irmão, porque precisam. A gente precisa, imagina aqueles que estão lá fora, que não conhecem a palavra do Senhor. Então que a gente possamos cada dia estar mais unido em Cristo Jesus. Mais unidos, estar mais presente na sua casa, fazendo a vontade do Senhor. Para que não venhamos nas nossas provas fazer como Pedro fez, negar Jesus. Porque ele falou aqui que não iria negar Jesus. Mas quando passou pelo momento difícil, ele negou Jesus. Então que a gente possamos
estar firme nos caminhos do Senhor e estar buscando, orando e assim eu agradeço a minha oportunidade.